Vamos falar dos reis. O movimento do rei... Bem, primeiramente, rei branco, casa negra. Rei negro, casa branca. O rei pode mover uma casa em qualquer direção. Certo? Este é o movimento do rei. O rei move uma casa em qualquer direção. E captura também dessa forma. É uma casa de cada vez. Vamos a um exemplo de captura simples aqui. Vamos dizer que tem essa torre. O rei poderá capturar aqui. Se tivesse uma torre aqui, também poderia capturar. E se a torre estivesse aqui? Agora não poderia capturar? Aqui poderia. Aqui não, porque já passou uma casa. Outra coisa que é importante saber. O rei nunca entra em casa atacada. Seja pelo rei, seja por uma dama, o rei não entra em casas atacadas. Então, esclarecendo desde já, rei nunca entra na ação de outro rei. Não é que rei não captura rei. No xadrez não existe captura de rei. No xadrez existe o checkmate, que falaremos na nossa próxima aula. Observe, o rei anda uma casa em qualquer direção. O rei não pode entrar em casa atacada, seja por qualquer peça. Outra coisa, o rei não pode capturar uma peça que esteja protegida. Observe aqui, nessa posição. O rei não poderá capturar essa dama pelo simples motivo que a dama está protegida pelo bispo. Isso aqui é um lance ilegal, um lance irregular ou um lance impossível, porque é um lance que não está previsto na regra, como rei capturando uma peça protegida. Nesta posição, o rei poderia capturar a dama sem problemas, porque a dama não estaria protegida. Então vejamos, o rei nunca captura uma peça protegida, seja por qualquer peça que ela esteja protegida. Pode ser por um peão, por um cavalo, pode ser também por uma torre. E o rei não poderia capturar da mesma forma. E o rei jamais entra numa casa atacada, seja pelo rei, seja pela dama ou seja pela torre. O rei não entra em casas atacadas. Logo mais, em nossa próxima aula, falarei sobre o checkmate.